viemos falando agora nesse curso de radiestesia, entramos nos gráficos e falamos de energia de forma. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês da energia da pirâmide. Porque o que é a energia da pirâmide? É uma forma, né? Nós não falamos dos gráficos, nós não falamos que eles são ativadores de energia, captadores, enfim, potencializadores de energia. A pirâmide também é uma energia de forma, né? E como é que a gente vai entender essa energia de forma? A pirâmide, ela funciona como uma antena, né? Então, as pirâmides lá do Egito têm proporções ideais, nós vamos falar disso já, e ela funciona como uma antena, um captador de uma energia cósmica. E é nesse formato e com essa captação de energia cósmica que muitas coisas acontecem. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso, para vocês entenderem por que os antigos usavam isso. E aí eu vou colocar algumas curiosidades. Por exemplo, energia de forma tem captação, energia de forma tem captação energética. Por isso, os magos usam um cone na cabeça, né? Que tem o formato do tamanho ideal da cabeça da pessoa, né? E ele tem uma ponta. Isso também é uma antena. Então, não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas também existem trabalhos energéticos feitos com cone de cobre, né? Então, é a mesma ideia de captação de energia, é a mesma ideia de antena que é utilizada nas pirâmides. Mas as pirâmides têm coisas muito interessantes para a gente falar e como nós falamos de energia de forma, achei legal passar para vocês isso também. Então, olha lá. Muitas pessoas se utilizam, né, de pirâmides para conseguir ter uma harmonia, para conseguir ter saúde física, né? Algumas pessoas ficam sentadas no chão, né? E aí estão aqui numa base, outros preferem sentar numa cadeira, enfim, outros utilizam uma ponta ali diferente, ali em cima, tá vendo, como um cobre. Mas se vocês perceberem, as pirâmides todas, elas têm um tamanho, né? Esse tamanho é uma proporção ideal, ok? O que quer dizer essa proporção ideal? Essa proporção ideal tem um tamanho de base sempre proporcional da mesma maneira, sendo uma pirâmide pequena ou grande, tá? E uma aresta. Então, a base é aquela parte, né, embaixo, e aqui em cima é a aresta. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui uma pirâmide para vocês verem, tá? Então, essa parte aqui é toda a base, e essa aqui são as arestas. E a proporção ideal para que uma pirâmide tenha uma concentração de energia, tá? É essa. Então aqui a gente está falando em centímetros, mas não importa se é uma pirâmide pequena ou grande, ela tem que ter sempre essa mesma proporção. Por que ela tem que ter sempre essa mesma proporção? Porque é exatamente a proporção da pirâmide de Quéops no Egito, né? E nós vamos falar um pouquinho dessa pirâmide para vocês entenderem aí, para quem nunca ouviu falar disso, é bem interessante. Então assim, ó, aqui a gente está falando em 15,7 centímetros e a proporção da aresta 14,9. E é exatamente a mesma proporção que foi feita as pirâmides grandes lá, na verdade a pirâmide de Quéops, que é uma das principais pirâmides que a gente tem no planeta, que foi muito utilizada, né? Olha, eu quero mostrar para vocês então, lá na pirâmide de Quéops, como ela é por dentro. Existe toda uma estrutura, né? Aquilo é muito grande, tem uma proporção exata e ela tem uma estrutura interna, né? E são várias entradas aqui nessa pirâmide, enfim, ela tem um monte de estrutura, mas eu quero falar especificamente de uma estrutura para vocês, tá? Que é essa estrutura número 7 aqui, tá? O que é essa estrutura número 7? Tá? É a Câmara Real. O que quer dizer essa Câmara Real? Essa Câmara Real é onde os reis, as rainhas, enfim, as pessoas importantes daquela época ficavam, onde elas dormiam, enfim, onde os faraós ficavam, por isso Câmara Real, né? Esses faraós ficavam ali para ter saúde, para ter captação de uma energia importante que vinha do cosmos, né? Então, nesse ponto exato aqui, a captação de energia era extremamente potente. E onde fica exatamente essa Câmara Real, né? Ela fica, né, se utilizando na pirâmide inteira, ela fica a 1/3, tá,
da pirâmide. Então, se você olhar lá onde as pessoas estavam, né, lá, claro que aqui é uma proporção gigantesca, então o corpo inteiro fica nesse local para ter uma concentração, porque a captação, a quantidade de energia que chega dessa ponta até aqui é de uma potência de saúde muito grande. Por isso que se vivia também tantos anos, por isso que mantinha uma energia, uma força, um poder, uma sabedoria tão grande, né, para essas pessoas, né? Um conhecimento, uma conexão tão absurda que eles tinham, às vezes até de saber coisas que outros não sabiam. Por quê? Porque aqui eles tinham uma consciência muito ampliada, uma captação energética muito poderosa, tá? Então, nesse caso, é uma pirâmide muito grande, então eles conseguiam ficar ali dentro, ok? O corpo inteiro. Mas vocês viram lá naquelas outras fotos que algumas pessoas sentam ou colocam a cadeira, né? E deixam uma parte do seu corpo nessa proporção de 1/3, né? Porque ali é onde está a concentração energética maior. Aí você deve estar se perguntando assim, mas caramba, Andresa, que concentração energética maior? Eu já vou explicar, mas eu vou mostrar para vocês primeiro onde é que esses faróis ficavam. Então isso é real, tá? É uma câmara real e a câmara real é exatamente assim. Então é nesse local, lá dentro da pirâmide de Quéops, nessa é uma foto de lá de dentro, onde eles permaneciam, onde eles dormiam, enfim, onde eles ficavam, né? E o que quer dizer essa conexão, né? A ponta dessa pirâmide, essa antena dessa pirâmide, essa ponta superior, quando está na proporção ideal, ela faz captação de portais cósmicos. Então, por ali, ele tem, nessa proporção, é a capacidade de pegar a energia do cosmos, entrar e distribuir numa proporção, numa perfeição, né? Não existe uma ponta maior, a energia de forma, ela está perfeita, então toda a energia que é captada, ela é distribuída de forma harmônica ali dentro. E nos estudos foram percebendo que se você tiver tudo harmônico, tudo perfeito, você vai ter ali todas as frequências que são necessárias. Todas, exatamente todas, na quantidade ideal e exata que um ser humano precisa, enfim, que tudo precisa para estar harmonioso. E o que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho um outro slide, onde nós conseguimos identificar todas as cores, né? Todas as cores que existem no espectro de cor. Então, todas as energias que são possíveis ver. Existe muita energia que está no planeta que a gente não pode ver, né? Então vamos imaginar, a energia do Wi-Fi, né? É uma onda, mas que a gente não vê. A energia do micro-ondas é uma onda que a gente não vê, mas que esquenta, que aquece, né? Então essa energia existe, mas eu não consigo ver, né? Por exemplo, uma pedra de rádio, né? Ela vai emanar uma energia, você não vai sentir, mas aquilo vai te causar um desequilíbrio no seu corpo, pode até matar, tá? Mas algumas energias são possíveis de ser vistas. Então, tudo que está dentro do espectro de cor é possível ser visto. E dentro da pirâmide, foi possível identificar pelos estudiosos da área, enfim, pelos cientistas, que existem todas as cores. Então, se nós formos... Quando a gente estuda, a gente entende que todas as cores, né, juntas, unidas, ela dá o branco, né? Ela dá o cristalino, tá? E quando ela é subdividida num prisma, né, ela se desloca em cores. Então vamos entender, a captação da energia do cosmos, né, da energia divina, enfim, como você quiser chamar, né, ela entra por essa ponte e por essa ponta, e nesse movimento ela se distribui. E em cada parte da pirâmide, uma dessas cores é possível ser vista. Você vai falar, mas como é que é possível ser vista? Não, as pessoas que têm vidência, né, elas conseguem ver, né? Nós vamos sentir, porque a energia está lá e nós estamos sentindo. É um espectro que ainda está no sutil, mas que será materializado. Mas as pessoas que conseguem ter vidência podem ver essas cores. Como é que foi feito isso, né? Foi feito por amostragem. Então,
pegava uma pessoa que se dizia vidente, colocava ela numa sala com uma pirâmide, enfim, e aí ia fazendo, enfim, trabalhando com ela energeticamente, ela conseguia fazendo uns testes e ela identificava, ó, aqui tá aparecendo o amarelo, aqui eu vejo o azul, aqui eu vejo, sei lá, o verde, ok, aí era catalogado, na ponta direita, na ponta esquerda, no meio, do lado, enfim, que cor aquela pessoa via. Saía um sensitivo desse e entrava um outro sensitivo, tá? Esse outro sensitivo não tinha tido contato com aquele e a mesma coisa acontecia. Colocava lá dentro, o que que você vê aqui, o que que você vê aqui. E fizeram isso com muitas pessoas que tinham essa capacidade da visão. E eles conseguiram perceber que todas as pessoas viam a mesma coisa no mesmo lugar, né? Então, por amostragem, esse catálogo, eles conseguiram identificar as cores que ficam em cada parte da pirâmide, né? Então, nessa proporção ideal, ok? Eles viram que todas as cores do espectro estão presentes, mesmo que nós não possamos vê-las. Então, tudo está presente. Então, muitas pessoas também se utilizam disso para fazer a harmonização de ambiente das casas, né? Como é que é essa harmonização de ambiente das casas? Tá, você tem uma casa bem quadradinha, então você distribui, você tem a energia perfeita ali, então você distribui as cores. Mas vamos imaginar que hoje as casas já não são tão quadradinhas, né, direitinho. Então tem o posto do elevador, né, e aquilo corta a sua casa, corta aquele quadrado principal. Então você pode colocar, imaginando que seria o quadrado do azul que está faltante. Então você vai colocar ali, né, a energia, vai carregar de uma energia azul para que dê o suporte necessário da falta que está fazendo ali, né? Então assim é que é utilizado alguma base do Feng Shui, não é só isso, tem muito mais. O Feng Shui é um estudo bacana, né, profundo, mas também a base da pirâmide é utilizada nessas cores para dar a harmonia da perfeição do todo. E eu vou sugerir que você faça testes, né? Muito legal. Pega uma pirâmide, então, como essa, né, que eu mostrei para vocês. Então essa é uma menorzinha, existem maiores, nós temos aqui também grande, pequena, enfim, e coloque aqui dentro. Lembra aquela experiência que a gente fazia na escola? Põe um feijãozinho ali, enfim, uma plantinha ali, né? Coloca aqui dentro e faz um dentro e um fora, né? A mesma coisa no mesmo dia. Faz dois, um você coloca dentro de uma pirâmide que tem que ter a proporção ideal, ok? Coloca na pirâmide. Você precisa achar uma base para colocar no norte. Então você pode se auxiliar de uma bússola, tá? Se você quiser, e encontra onde é que está o norte e põe uma base dessa pirâmide aqui direitinho virado para o norte. Então vamos imaginar que seja para lá, tá? Então aqui está direitinho para o norte. Põe a base em um dos feijões e no outro você deixa fora. E você vai perceber a capacidade que esse tem de crescer com uma vitalidade, com uma rapidez muito maior do que esse. Não significa que esse não vai viver, né? Mas a rapidez e a vitalidade do que fica dentro da pirâmide é muito grande, tá? Então faça testes, né, para muitas coisas. Essa é uma muito legal porque a olho nu, mas isso funciona para tudo, gente, né? Então a utilização da pirâmide, ela não é uma besteira, porque você faz a captação da energia, você tem uma forma perfeita que te ajuda na captação da energia cósmica, né, da energia do divino, da energia, enfim, que mantém tudo isso harmonizado. Tudo que a gente vive, o nosso planeta, a nossa energia, o nosso corpo físico, tem uma ordem, né? Tem uma perfeição, e ela é auxiliada por essa energia cósmica. E a gente pode nos utilizar da pirâmide para fazer captação dessa energia, para manter a harmonia do todo, tá? Então, essa captação, ela é feita, né? Então, como nós falamos, ela é uma energia, ela é uma antena, e ela faz a captação de outras antenas. Então, vamos lá, para a gente brincar um pouquinho. É muito interessante saber dessas coisas, mesmo que a gente não entenda isso com uma capacidade absurda de compreensão, só de nós termos algum olhar para isso já faz uma diferença muito grande no nosso trabalho, nos nossos estudos enquanto terapeuta energético, tá bom?
Então, ó, aqui está a constelação de Órion. Então, se você for perceber, essa aqui são as Três Marias, tá? Então, você vai perceber que aqui tem uma ponta, outra, e essas Três Marias formam uma pirâmide, tá? Então, aqui tem um formato piramidal, ok? Aqui, estrela de Sírius, tá? É uma energia, enfim, potente. Aqui a energia mais cósmica, mais profunda, tá? E aqui a gente tem também o Cruzeiro do Sul, a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, se você pensar, perceber, a constelação do Cruzeiro do Sul também faz um formato de uma pirâmide. Você deve estar falando, Andresa, mas eu não estou vendo nenhuma pirâmide ali. Gente, vamos lembrar que a pirâmide ela é assim, ou assim, certo? Então, aqui nós temos a formação ali, com aquela ponta de lá, você, se nós puder, que é muito grande, né? É muito distante, mas a gente pode ver, pode ter a formação de uma pirâmide, ok? E ali tem a formação de uma pirâmide. Então, essa energia que nós captamos aqui da pirâmide aqui na Terra, de Quéops, ou essa que você vai usar na sua casa no feijãozinho, ela está fazendo captação de energias de todos esses portais, de todas essas pirâmides que existem no universo, que vão transferindo energia cósmica, potente, divina, para a nossa capacidade física, né? Então é interessante saber dessas coisas, é daí que a gente vai captando as nossas energias, né? Desses portais que vão existindo no planeta, enfim, fora do planeta, né? No universo, na nossa galáxia, em tantas outras que existem. Daí que a gente pega a energia vital para a gente estar, a energia de consciência inteligente, de uma inteligência diferente da nossa, mais inteligente para manter tudo isso aqui. E aí, eu vou colocar aqui para vocês algumas representações de pirâmide, né? Situações que se utilizam da pirâmide, né? Da forma piramidal para conseguir a energia. Então, olha lá, a cruz de Malta, o nome de Deus nos céus, os judeus se utilizam disso. Então, aqui tem 4 pontos e um ponto principal, então dá até para a gente ver a energia aqui das 3 pontas. Então, aqui o que acontece? É a representação dos 4 elementos e aqui um 5º elemento, que é o éter, né? Que é a energia do cosmos. Ali também a gente vê a suástica. Então, assim, você pode perceber que aqui a energia é para o lado positivo. Toda a parte piramidal que você vê aqui, né? Ele tá para o lado positivo, para o lado de energia de vida. E aí foi utilizada a suástica de uma maneira ao contrário, né? Então, aqui toda a parte piramidal está usada no lado para o negativo, né? Para o lado ao contrário. E isso indica, então, o contrário de energia de vida é energia de morte, né? É a perda. Então, se você tem captação de energia, o contrário é a perda da energia, ok? Então, é muito bacana a gente começar a entender como é que os seres vão se utilizando das forças que são necessárias para conseguir dar vida ou tirar a vida, né, dar força ou tirar a força de toda uma humanidade. Bom, então essas aqui são umas representações só para vocês ficarem mais curiosos aí, começarem a aguçar essa necessidade, enfim, essa vontade de aprender mais.